Olá pessoal, bom dia. Ricardo aqui mais uma vez fazendo um vídeo aqui no carro, dirigindo. Faz tempo que eu não faço vídeo assim, bom, tem um tempinho já. Tentei fazer alguns vídeos aí com um cenário diferente, né, os últimos. Aí decidi fazer esse vídeo hoje. Hoje dia 31 de outubro, hoje é dia de Halloween aqui nos Estados Unidos, né? Último dia de outubro, finalmente aí depois de quase uma semana da eleição do Bolsonaro no Brasil, finalmente acabou, né? Finalmente aí conseguimos eleger Bolsonaro para tirar aí um pouco de PT do governo. Essa alternância de poder, como eu sempre falei, é importante. Vamos conversar um pouco, bater um papo, porque dar a minha opinião em relação a essa eleição. E, bom, conversar é importante. Eu quero começar dizendo o seguinte: a última vez que eu me lembro, pelo menos que eu me lembro, de eu ter comemorado e também por ter chorado aí pela derrota do Brasil na Copa do Mundo, ou pela vitória num jogo, né, de Copa do Mundo, foi na Copa de 1990. Eu estava então com 12 para 13 anos, alguma coisa assim, né? E desde então eu já não tenho mais torcido fervorosamente para times de futebol ou para qualquer outra coisa que seja, né? Alguns vídeos que eu fiz aí eu deixei claro que eu era a favor da eleição de Bolsonaro, mas eu nunca fui, né, dessa euforia absurda que eu via as pessoas fazendo, né? Eu acho desnecessária a comemoração, o fanatismo por políticos principalmente, né? Eu comecei falando de futebol para poder dar um exemplo só. Então, desde então eu torço para um time. Se ele ganhou, ótimo, fico feliz. Se ele não ganhou, beleza, fazer o que, faz parte do jogo. Mas você nunca vai me ver gritando, soltando fogos, como se, né, todos os problemas tivessem acabado porque o meu candidato foi eleito. Jamais. Eu tenho um pouco de pé no chão em relação a isso. E como eu falei também já algumas vezes, não sei, acho que eu já mencionei que por mais que eu era mesmo pró-Bolsonaro, né, sou pró-Bolsonaro, eu queria muito que ele ganhasse, mas eu reconheço que tem coisas que não me agradam também, tem coisas que a gente tem que ficar de olho, né? Não infelizmente é impossível eleger um candidato perfeito, né? Ele vai ter muitos desafios para poder colocar o Brasil nos eixos novamente, né? Desafios esses que eu acredito que ele não vai alcançar. Eu admito que ele não vai ser perfeito, infelizmente, porque tem muita coisa que não depende apenas dele, né? Principalmente, né? Então eu acho que a gente tem que ficar de olho para poder ver as atitudes dele, ver quais são os passos que ele vai tomar. Já estamos tendo aí polêmica em relação a essa fusão dos Ministérios da Agricultura com o Ministério do Turismo, Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. Enfim, são questões que a gente tem que ficar de olho. Eu particularmente não vejo negatividade nisso. Eu acho que tem que se dar um tempo, deixar ele fazer as coisas. Eu acho que o principal foco que ele está tendo agora é o corte de gastos, né, da máquina pública do Brasil, que está muito inchado, tem que cortar mesmo. E no meu ponto de vista, essa fusão dos ministérios não vai ser necessariamente negativa como as pessoas aí da oposição têm pregado, né? Não vamos nos esquecer que a existência de dois ministérios, né, como é atualmente, o Ministério da Agricultura e também o Ministério do Meio Ambiente, não impediu a liberação dos agrotóxicos aí que está acontecendo no Brasil, né? Então, quer dizer, são dois ministérios que têm que estar em constante conversa, discussão. As atitudes de ambos têm que ser consultadas para que os dois cheguem num consenso, para que as decisões sejam tomadas para a melhoria dos dois pontos.
né? Quer dizer, não dá para vocês pensar só na agricultura em detrimento do meio ambiente, e vice-versa, não dá para você pensar só no meio ambiente e prejudicar a agricultura. Então, o fato de uma pasta de estar sendo juntada numa pasta só não é necessariamente negativa, né? Eu gostaria de dar um exemplo, por exemplo, de uma empresa, né? Quando eu tinha minha empresa no Brasil, eu tinha bastante funcionários e eu era responsável pela administração, contas a pagar, contas a receber, pelo financeiro, recursos humanos, era tudo decisão minha. Não tinha como, por exemplo, eu fazia as decisões de recursos humanos, vou dar um exemplo. Claro, eu era responsável pelo financeiro e pelo recursos humanos também. Eu não poderia contratar um funcionário novo sem consultar o meu caixa para saber se eu ia ter condições de contratar um funcionário novo, né? Então, quer dizer, o fato de você ter dois ministros, cada um com uma responsabilidade, nos leva a ter que consultar um ao outro. Uma pessoa também pode fazer isso. Ele tendo a pasta as duas pastas na mão, ele vai ter que tomar decisões pensando nos dois lados. Enfim, não é necessariamente negativo, no meu ponto de vista, mas temos que aguardar para acompanhar, né? Eu também acho importante a gente discutir a questão da economia, né? O Brasil está realmente precisando dar uma alavancada na economia, e para que se faça isso vai ser interessante a redução de impostos, como o Donald Trump fez aqui nos Estados Unidos. Não podemos negar que existe aí um déficit que está se prolongando, né? E a gente espera que o Donald Trump tome alguma atitude em relação a isso, porque pode ser catastrófico se ele não tomar logo, né? Eu particularmente vejo uma saída para esse déficit com os imigrantes, né? Mas claro, quem sou eu, né? Quem sou eu para poder estar dando opinião em relação a isso? No caso do Brasil, eu acho que o Bolsonaro está fazendo essa união de ministérios justamente já com o pensamento do corte de impostos para o ano que vem, né? Ele enxugando aí as despesas do governo, ele vai ter um pouco de respiro, né? Para poder tomar decisões dos cortes de impostos para poder estimular a economia e, consequentemente, tentar fortalecer o crescimento da economia. Não que seja uma decisão que tem que ser necessariamente definitiva. De repente, talvez ele possa rever a criação novamente de um ministério ou de uma secretaria, né, que é talvez uma solução viável. Mas, enfim, temos a eleição do Bolsonaro, ele vai assumir aí a partir de janeiro. Já estamos aí assistindo aí a composição que ele está fazendo para os ministérios que vão começar, né, a atuar a partir de janeiro, para que seja feita a transação. E eu tenho grandes expectativas para que seja um bom governo, sim. Eu acho que a gente tem que ter esperança que ele vai, como eu falei, ele não vai resolver todos os problemas do Brasil, mas eu acho que vai dar um caminho interessante para o crescimento aí futuro, a longo prazo. Bom, é isso. Vou dar um alô para vocês. Vocês estão me acompanhando aí nesse dia ensolarado aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Eu vou ficando por aqui para não ficar longo. Só queria deixar a minha opinião. Eu acho que a gente tem muito mais por esperar ainda, que não adianta ficar fazendo terrorismo, igual alguns aí já estão fazendo, sem saber, né? Vamos dar um ponto de crédito, né, para ele. Vamos acreditar que ele esteja fazendo a coisa certa e que seja para o bem da população brasileira. Beleza, pessoal? Vou encerrar então esse vídeo por aqui. Em breve eu volto com mais um alô para vocês. Valeu, abraço!